Então, nesse momento, são as 19h57 do dia 13 de agosto do ano de 2025, com 64 colegas no grupo. Nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, com a leitura do poema de número 92. Tá? É um poema importante, que a gente fala sobre isso toda quarta-feira, né? Quando a gente manda energia para as pessoas da nossa convivência. Na semana que vem, nós vamos ter um poema, e tem a foto do meu pai, né? Ele faleceu, eu era muito novinho, tem uma foto minha, você viu, né? Uma foto de 1964. Tem minha mãe, está me ouvindo, meus 3 irmãos, flores do meu jardim. Hoje é aniversário de um deles, o caçula. Então, nós vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer a leitura. O meu livro sempre muito rabiscado, né? Eu fico meditando em cima do poema e marco e escrevo, né? Então, análise do poema 92, Pedra Preciosa. Uma pedra preciosa entre tantas. São 6 bilhões mais de pedras preciosas, que é o ser humano. É a maior criação de Deus, é o ser humano. Jesus falou: o reino de Deus está no homem, está dentro de cada ser humano. As pessoas que não perceberam, né? Então, essa pedra preciosa são os seres humanos. Uma pedra preciosa entre tantas, escolhida, tem sempre uma impureza ou outra. Você seleciona o melhor marido do mundo, quando vai ver, ele tem defeito. Né? E se você quiser um marido sem defeito, você não vai ter marido. E se você quiser um amigo sem defeito, você não vai ter amigo. Entendeu? E você tem que entender que você também tem defeitos. Isso está na natureza do mundo. Esse poema ele é muito importante, muito profundo. Tá? Mais uma vez, o imperador Meiji associa os seres humanos à natureza. No caso, a uma selecionada pedra preciosa. Título do poema: afinal, o ser humano é o mais belo dos diamantes, a maior criação divina. No poema, o imperador alerta que, da mesma forma que uma pedra preciosa selecionada, escolhida, tem sempre algum defeito, uma impureza ou outra, uma pessoa, por melhor que possa parecer, não será perfeita. Você não vai pegar e casar com uma pessoa que você nunca viu, nunca conversou. Você vai selecionar. Você não vai ser sócio, abrir uma empresa com uma pessoa que você não conhece. Você vai selecionar um sócio. Você vai selecionar um amigo. Você vai selecionar o marido, a esposa, tá? Só que ele vai ter defeitos. Entendeu? Aí entra a tolerância. Todos no mundo têm defeitos. Isso está na natureza do mundo, está lá no poema. Se uma pessoa fosse perfeita, seria Deus. Porque o que faz as pessoas diferentes uma das outras são as imperfeições. Se todos nós fôssemos perfeitos, todo mundo ia ser igual. O mestre Jesus disse: o que está puro entre vós, atire a primeira pedra. João 8, capítulo 8, versículo 7. Foi interessante que nessa passagem na Bíblia, Jesus desenhou na terra. Ali, provavelmente, ele botou um roncha zechonem dele, e todo mundo que estava com a pedra, antes de você jogar a pedra, vem aqui. Aí a pessoa olhava lá e aí via. Se você jogar, eu vou mostrar isso que você fez. No telão. Aí o sujeito saía à francesa. Fazia de conta, subiando, saía de marcha ré para dizer que estava chegando. Todo mundo foi embora. E tinha gente querendo apedrejar. Aí ele chamava, antes de jogar a pedra, vem aqui, no telão. Vou botar um telão aí, vou mostrar para todo mundo o que você fez. Traiu o marido, traiu a esposa, entendeu? Matou alguém, né? Todo mundo se picou. Mostrando que todo mundo... Jesus deixou isso bem claro para a gente.
A mensagem implícita no poema é que não existe ninguém perfeito. Se você está procurando o marido perfeito, você está ferrado. Entendeu? Aí você vai largar o teu marido, você vai arranjar outro com outros defeitos. Aí você vai falar, eu era feliz e não sabia. Então, fique com o seu mesmo. Não largue ele, que ele vai evoluir, ele vai melhorar. Tá? Aí, Mikao Sui, por que ele trouxe esse poema para o rei? Que o mestre Mikao Sui certamente selecionou esse poema para deixar claro que não há reikianos nem mestres de reiki perfeitos. Eu não sou perfeito, Gisela não é, Rita não é, vocês não são. Mikao Sui não era. Tá? Buda não era até os 29 anos. Aí, quando ele se tornou perfeito, ele iluminou. Buda quer dizer iluminado. E nós estamos nesse caminho. Somos perfectíveis, mas não somos perfeitos. Caminhamos para a perfeição. O mestre Usui seguramente também selecionou esse poema em atenção ao princípio só por hoje seja gentil com os outros. Ser gentil com o outro implica também saber perdoar os defeitos alheios e nunca julgar. Jesus falou, não julgar para não ser julgado. Defeitos são coisas que todos nós temos. Um amigo é um presente que você dá a si mesmo. Um irmão que você escolhe. Entretanto, não pode ir longe a amizade se não há disposição para perdoar os pequenos defeitos dos amigos. O perdão é o combustível do convívio. As amizades devem ser cultivadas. Para cultivarmos verdadeiras amizades, devemos estar preparados para ceder nossos pontos de vista em algumas situações. Acredito, todos têm mais virtudes do que defeitos. Segue uma citação que nos remete ao poema. Agostinho Silva disse: não há homens perfeitos. Há, quando muito, homens que querem ser perfeitos. A pessoa quer ser perfeita, mas ele não é perfeito. Então é isso, pessoal. Vamos lá para o nosso grupo do WhatsApp agora. Fizemos a leitura, né, que está na página 396, e nós vamos agora fazer a explicação da mensagem espiritual do poema 92. Tá? Então, a gente sempre começa que a gente pulou a introdução, porque não temos novos membros. Pelo lado negativo do poema, né? Se você parar para pensar, vamos analisar esse poema, tá? Pedra preciosa. Uma pedra preciosa quer dizer uma pessoa. Entre tantas, você selecionou o seu marido, a sua esposa, entre muita gente, o seu sócio. Escolhida tem sempre uma impureza ou outra, quer dizer, tem um defeito. Isso está na natureza do mundo, ou seja, todo mundo tem. Jesus deixou claro isso naquela passagem. Então, qual é a mensagem negativa dentro da dualidade? É um poema negativo, que diz que todo mundo tem defeito. Defeito é uma coisa negativa. Então, a mensagem negativa é a imperfeição, que nós não somos perfeitos. São pessoas com defeitos. Tá? E a mensagem positiva seria a perfeição, que seriam pessoas sem defeitos. Você vai passar a vida e você não vai achar. Tá? Era Jesus, Buda iluminou, e você conta nos dedos. Tá bom? Então, nós vamos começar com o lado negativo, que aborda a imperfeição em pessoas com defeitos, e sempre com a Bíblia, né? E eu começo com essa passagem que eu citei no livro. Quem dentre vós não tiver pecado, quem for acompanhando, vai botando uma figurinha, tá?
para eu saber que vocês estão acompanhando. Tá? Que tô aqui, tá? Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Todo mundo se picou perante a mulher adúltera. A gente entra pela Bíblia, né? Mas isso é uma decisão minha. Eu, depois de ser engenheiro agrônomo, primeiro fui piloto de aviões. Eu descobri que Michał estudava teologia, ele não era teólogo. Aí eu estudei um pouco de teologia, mas pouco, eu não me considero, mas recebi o título de bacharel. E o estudo da Bíblia, dentro da visão espírita de Allan Kardec, o Evangelho, na visão do Espiritismo, me modificou quando eu tinha 30 anos de idade. Que Allan Kardec era um professor de matemática, de álgebra, ele não tinha mediunidade. Então, ele usou uma linguagem que eu entendi. Era um matemático, eu sou matemático, né? E aí me tocou profundamente. Eu começo sempre pela Bíblia. Depois eu caio na ciência, né? Porque eu digo que a ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Aí eu trago para vocês um cientista que inventou o para-raios, faleceu em 1790, não foi presidente dos Estados Unidos, mas foi um dos fundadores, um dos líderes da Revolução Americana, que foi Benjamin Franklin. Tem a foto dele na nota de $100, né? E ele diz o seguinte: procura nos outros as qualidades que eles possam ter, porque as pessoas têm mais qualidades do que defeitos. Em ti, procura os defeitos que certamente tem. Ele garantiu que eu tenho defeito, a Gisela, a Rita e vocês. E a gente só pode mudar a gente não pode mudar as pessoas. Olha que profundo isso. Procura nos outros as qualidades, procura olhar nos outros as virtudes, tá? Aí eu trago para vocês um gigante. Fomos para a ciência, agora vamos para um gigante, tá? Esse é o mais abrangente poeta português, tá? Que é Fernando Pessoa. Nasceu e morreu em Lisboa, em 1935. Ele foi filósofo também, foi poeta, foi publicitário, astrólogo. Era cientista também, foi inventor, foi empresário e foi tudo, né? Foi político. Só que ele era o principal poeta. Eu trago poetas porque eu digo para vocês que o orador, o escritor, pode ser feito. Faz um curso de oratória, como escrever um livro, mas o poeta ele já nasce poeta, ele vem direto, ele já vem, nasce conectado diretamente com Deus. Então, essas coisas que eles falam vêm diretamente de Deus. Olha o que Fernando Pessoa falou. Adoramos a perfeição, porque não a podemos ter, ou seja, nós não somos perfeitos. Repugná-la-íamos se a tivéssemos. O perfeito é o desumano, só Deus é perfeito, o humano não é. O perfeito é o desumano, porque o humano é imperfeito. Fica bem claro aqui que todo mundo tem defeito. Aí eu trago uma citação minha nos livros, que foi retirado, está num site chamado Cadê Frases. O pior de todos os defeitos é não termos consciência dele. Você tem um defeito, só que você não tem consciência. Aí, às vezes, é importante você ter um amigo leal que te mostre isso, um psicólogo, um psicanalista, um amigo. O amigo é aquele que faz de você um ser humano melhor. Aí ele fala, olha, você precisa melhorar nesse sentido, tá? Rita está sempre apontando coisas minhas, né? E eu escuto e tento melhorar. Aí, pessoal, vamos pegar o poema agora, o lado negativo, e jogar ele dentro do Reiki, porque são poemas do Reiki. Então, vamos novamente para a Bíblia, tá? Aí eu já trago Jesus novamente, Mateus capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, Jesus que falou isso. Tira primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Quantos ciscos tem numa trave de madeira? Aí então a gente, olha, nós temos uma trave, a gente tem um monte de defeito. E a gente aponta um defeito do outro. Só que a gente tem um monte.
E Jesus diz que essas pessoas que ficam apontando defeito nos outros são hipócritas, tá? Então, por que eu trouxe isso para o reiki? Porque o princípio, só por hoje, seja gentil com o outro, implica em você não ficar julgando, criticando o outro. Esse é o princípio do reiki, né? Aí eu trago para vocês um cientista, né? Que foi um filósofo também, e ele, por que cientista? Foi um polímata. O polímata é aquela pessoa que detém um grande número de conhecimento em diferentes assuntos. Isso foi na Grécia Antiga. Ele viveu no ano 322 a.C., há mais de 2.300 anos. Tá? E ao lado do Platão, ele foi discípulo na academia, né? Foi um dos pensadores mais influentes da história da civilização oriental, que é Aristóteles, que foi um cientista. E ele diz o seguinte: o amor é o sentimento dos seres imperfeitos. Aí você é imperfeito, aí você ama a sua mãe, você ama um filho, um neto, seu marido, seu avô, a sua avó, seu pai, mesmo que ele já tenha falecido, seu neto, um primo, um sobrinho, um amigo, você ama, tá? Então, o amor é um sentimento dos seres imperfeitos, porque nós somos seres humanos. Posto que a função do amor é levar o ser humano à perfeição. E Reiki é amor, por isso que eu trouxe essa citação. Reiki é a energia do chakra do coração. Então, a energia Reiki te leva à perfeição, porque essa é a função do amor. Aí eu trago para vocês o Padre Pio, de Pietrelcina. Nasceu e morreu na Itália. Tá? Esse Papa, tá? Ele morreu em 1968, ele foi canonizado em 2002 por João Paulo II. Foi um grande sacerdote, né? Foi escritor, mas esse padre ele tinha a pá virada. Por quê? Ele tinha o dom da bilocação, como Jesus. Algumas passagens que ele estava num lugar, aparecia no outro lugar. E eu soube de alguns casos desse, tá? Aqui em São Tomé das Letras. E esse padre, ele sumia aqui, a física diz que é possível, mas não sabe como fazer ainda. Se eu soubesse, amanhã eu ia para o Rio de Janeiro sem precisar dirigir. Eu me materializava. E ele conseguia isso, essa bilocação. E outra coisa que ele fazia, ele saía igual o Peter Pan, esse padre. Todo mundo via. Ele levitava, ele flutuava. Igual Jesus andou sobre as águas, Jesus estava levitando ali. Estava só molhando o pé, ele podia fazer isso em cima de uma nuvem. Ele levitava. E esse padre conseguia. E esse padre, ele fazia curas milagrosas, igual Jesus. Jesus curou e falou que todos poderiam fazer como ele fez e até mais. E outra coisa interessante é que ele exalava perfume. O perfume é quando há a presença de seres angelicais. Então, esse padre Pio, ele diz o seguinte: temos tantos defeitos, ele falou que é uma trave inteira, para criticar em nós mesmos. Então, para que ficar criticando o defeito dos outros? Por que eu trouxe essa citação? Porque o princípio, seja gentil, fazer o seu trabalho de forma honesta, é você não criticar o outro que faz a mesma coisa que você faz. Você querer brilhar apagando a luz do outro. Se o outro que faz o que você faz tem um defeito, e você está apontando, é porque você não tem aquele defeito. Mas e os defeitos que você tem? Então, o Padre Pio falou isso. Temos tantos defeitos para criticar em nós mesmos, então para que ficar criticando o defeito nos outros? Aí eu trago uma citação, porque no Reiki tem várias práticas coletivas, né? Reiki Mawashi, Shuchureiki. Então tem várias, hein? Renzoku Reiki, tem várias técnicas coletivas. E aí, se você faz parte de um grupo de reikianos, você tem que aceitar as pessoas, os defeitos delas. E aí, essa citação é minha. Tolerância é o combustível do convívio. Para você conviver bem com a sua esposa, com o seu marido, você tem que ser tolerante com o seu sócio, com seus amigos.
Agora vamos virar o disco de vinil. Vamos para o lado positivo, que seria a perfeição, pessoa sem defeitos. Aí eu trago novamente Jesus. Portanto, você será perfeito. Então, Jesus diz que nós caminhamos para a perfeição. O que Jesus quis dizer? Em Mateus, capítulo 5, capítulo 48. Portanto, você será perfeito. Que nós somos seres em evolução. E esse é o objetivo principal do grupo de estudos, que é a nossa ascensão. A gente se aproximar de Deus. A gente se tornar, a gente sair da fila do joio e entrar na fila do trigo. A maior parte está na fila do joio. E às vezes a gente está achando que é bonzinho, que está no trigo e não está. Porque você não percebe os defeitos que você tem. Então Jesus fala: portanto, você será perfeito, assim como seu Pai no céu é perfeito. Quer dizer, você vai se aproximar de Deus. Deus é perfeito. Aí eu trago um cientista que foi Albert Einstein, né? Foi um dos pilares da física moderna, desenvolveu a teoria da relatividade, a mecânica quântica, morreu em 1955, foi um grande físico, né? Nasceu na Alemanha, morreu nos Estados Unidos. E eu gosto muito da ciência, todo mundo sabe disso, né? Eu lutei muito para o Reiki entrar no SUS, com os meus alunos, nas universidades, nos hospitais, e por isso que eu percorri o caminho da ciência. Porque nós tínhamos que ter argumentos fortes. E se nós vamos ter hoje um congresso dentro de uma universidade federal, já aconteceram em outras, né, universidades, e se o reiki é ensinado dentro de universidades, mas ninguém vai tirar o mérito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi a primeira instituição pública de ensino superior a oferecer cursos de extensão universitária em reiki, com diploma assinado pelo pró-reitor. Ninguém. Hoje tem outras universidades. Só que tivemos uma universidade privada, que foi a Universidade Hélio Alonso, que hoje é uma universidade, era faculdade, virou universidade, que foi a pioneira. A pioneira foi lá no. E é uma universidade com mais de 50 anos de história. Fica em Botafogo, a faixa, né? Faculdade Hélio Alonso. Aí olha o que o Einstein falou: quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Então, o reiki ele tem que ser levado também para o lado científico. E a turminha que está coordenando o congresso lá na universidade, um deles está me ouvindo, que é o Wellington, ele é coordenador também, eles estão cheios de ideias para começarem vários trabalhos científicos, na área de mestrado, de doutorado, dentro do curso de medicina veterinária, aplicando em animais. Você vai adorar. Tá? Se você quiser, você vai de carro comigo. A gente come no bandejão, é bem baratinho. Bom, aí tem uma citação de Agostinho Silva, ele foi poeta, tá? Ele nasceu e morreu em Portugal, Agostinho Silva. Morreu em 1994. Ele era filósofo, era professor, pedagogo, era tradutor, dominava outros idiomas, mas ele era poeta, por isso que eu trouxe ele, está no livro. Não há homens perfeitos, há quanto muito homens que querem ser perfeitos. E trago para vocês uma figura que eu gosto muito, tá? Que foi Antoine de Saint-Exupéry. Nasceu na França e ele era piloto de aviões, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial e o avião dele sumiu. Era um avião que transportava mercadoria, ele não pilotava aviões de guerra, mas ele era piloto, ele foi convocado para lutar, né? E era francês, né? Ele morreu no Mar Mediterrâneo em 1944. E ele não viu o sucesso do livro que ele deixou escrito, que foi O Pequeno Príncipe. Para vocês terem uma ideia, tá? Dessa obra, O Pequeno Príncipe, ele vendeu 200 milhões de exemplares em todo o mundo. Só que foi publicado depois da morte dele. Ele está contemplando, né? Ele não chegou a ver esse sucesso.
E ele diz o seguinte, Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, escreveu: a perfeição consegue-se não quando já não há mais nada para acrescentar, mas sim quando não resta nada para tirar. Não tem mais orgulho, não tem mais egoísmo, não tem mais inveja. Quando não tem mais lixo para tirar de dentro da gente, porque a perfeição está dentro de nós. Isso é muito forte. Jesus falava assim: o reino de Deus está no homem, Deus está dentro de nós. Eu e o Pai somos um, quer dizer, Jesus e Deus são um. E que todos poderiam fazer exatamente como ele fez, até mais. Então, o bem e a pedra preciosa está dentro de nós, só que nós temos que tirar as impurezas, que é o orgulho e o egoísmo, a inveja, tá? A preguiça. A perfeição consegue-se quando já não há mais nada para acrescentar, mas sim quando já não resta nada para tirar. É muito raro, né? Eu atendo 2 pessoas por semana, é muito pouca gente, pouco tempo. Então, quando tem alguém do grupo de estudos precisando, eu atendo. E a minha missão é essa, é tirar a impureza. Eu vou lá pensando, tirando impurezas de dentro das pessoas, tá? Aí tem uma citação minha: procure ser uma pessoa em busca do aperfeiçoamento diário. Hoje você tem que ser um pouquinho melhor do que você foi ontem. E amanhã você tem que ser um pouquinho melhor do que você foi hoje, porque não existe uma iluminação instantânea. Isso ofusca. O cara está todo errado, daqui a pouco ele vira um iluminado. Porque ele recebeu uma iniciação de nível 3B, aí o aluno dele começou a ele chamar de mestre, aí ele já acha que aquele leão da Metro Goldwyn Mayer, uau, ele já, o ego dele, entendeu? Ele já bota com letra maiúscula, Reiki Master. E no Japão não tem isso, tem Sensei. Tá? Jesus lavou o pé dos discípulos numa demonstração. Tem gente que perde totalmente a humildade depois que faz o mestrado de Reiki. Muda a maneira de se vestir, de tratar os outros. Muito comum no serviço público, né? Quer conhecer alguém, dele poder. A pessoa está lá, se dá com todo mundo. Aí ocupa um cargo de chefia, aí muda, né? Agora vamos pegar o lado positivo do poema e jogar ele já dentro do Reiki. Aí eu trago para vocês Colossenses, tá? Que é como conhecida a epístola, que é a carta, a mensagem, que é atribuída ao apóstolo Paulo, que foi redigida aos cristãos da igreja situada em Colossas, uma cidade da Ásia Menor. Isso 60 anos depois de Cristo, durante a prisão dele em Roma, quando o apóstolo Paulo estava preso. Aí ele escreveu para esses cristãos, né? E sobre tudo isso, revesti-vos de amor. E Reiki é amor. Que é o vínculo da perfeição. O caminho para a gente se aproximar de Deus é o amor. E o Reiki é um caminho de amor, é um caminho de iluminação. Só que a maior parte dos professores não conhece. Eles olham esses poemas, não sabem para que serve. Tá? Você chega num congresso, aí tem gente boa. Escreveram livros, fala assim, como é que Mikao Sui usava os poemas? O sujeito não sabe. Como é que você faz um reiju de expansão? Ele não sabe. As pessoas. E aí você chama para fazer o curso, só que o ego não permite. Não, como é que ele vai ser meu mestre? Se eu sou a bala que matou Kennedy, o dono da cocada preta, né? A última bolacha, né? Eu chamei. Quando eu fui para o Japão, chamei várias estrelas. Falei, olha, eu descobri coisas lá no Japão sobre o Reiki que não são conhecidas, mas a turma não vinha, o ego não deixava. Entendeu? E o Reiki é amor, tá? Então, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aí trago um cientista, tá?
Ele nasceu em Samos, na Grécia, e morreu na Itália em 495 a.C. Quer dizer, esse viveu há 2.500 anos atrás. Foi filósofo, foi um grande matemático e foi o fundador do movimento chamado pitagorismo, né? E os pitagóricos, eles acreditavam na reencarnação. Eram matemáticos e acreditavam da alma, né? A transmigração, a alma sair de um corpo e encarnar em outro. E Pitágoras, ele disse o seguinte: a melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Como é que a gente faz isso? Expansão da consciência, que é o nosso objetivo aqui. O objetivo da expansão da consciência é se aproximar de Deus, para a gente se aperfeiçoar. Aí eu trago, aqui está em leve, mas alguns traduzem como Leon Tolstói, que nasceu e morreu na Rússia. Foi um grande escritor russo, tá? Ele é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Nasceu e morreu na Rússia em 1910. E Leon Tolstói disse o seguinte: eu estou trazendo agora, já trouxe a Bíblia, trouxe o cientista, foi Pitágoras, agora eu estou com um gigante. Se você procura a perfeição, nunca vai estar satisfeito. Você vai ser infeliz. Você quer o marido perfeito. E se o rei quer um caminho de felicidade, por isso que eu trouxe essa citação, é um caminho para você ser feliz, e você quer o sócio perfeito, a esposa perfeita, o marido, o amigo perfeito, você vai ser infeliz. Foi o que ele falou. Se você procura a perfeição, nunca vai estar satisfeito, vai estar sempre infeliz. Aí eu trago para vocês outro gigante, que foi Salvador Dalí, nasceu e morreu na Espanha, no ano de 1989, foi um grande pintor e foi filósofo também. Ele era conhecido pelo trabalho surrealista. Não se preocupe com a perfeição, você nunca irá consegui-la. Quer dizer, pode conseguir, mas é muito difícil. Buda conseguiu. Entendeu? Buda conseguiu. Quem mais que conseguiu, né? Buda quer dizer iluminado. Então, foi Salvador Dalí. Não se preocupe com a perfeição. A gente vai evoluir, mas dizer que a gente vai desencarnar perfeito, a gente vai desencarnar na fila do trigo, mas precisando ainda apurar um pouco, né? Aí eu trago para vocês um filósofo que é o Vince Lombardi, tá? Nasceu e morreu nos Estados Unidos, foi um grande pensador, tá? O trabalho dele, ele era treinador de futebol americano. Ele ganhava a vida assim. Ele era um atleta, ele treinava atletas, mas ele era um filósofo, um pensador. A perfeição não é atingível. Você luta, 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 e você desencarna ainda com defeitos. Mas se perseguir a perfeição, podemos alcançar a excelência. Então, se você procura ser um reikiano perfeito, você pode ter um curso de excelência valorizado. Isso não quer dizer que você seja perfeito. Você está perseguindo a perfeição, aí você alcança a excelência numa aplicação de reiki, num seminário. E aí eu trago uma citação minha: desenvolva a tolerância, senão você vai morrer sozinho. Não existe ninguém perfeito. Todos no mundo têm defeitos. Mas se olhar com o coração, por isso que eu trouxe para o reiki, olhar com o coração, perceberá que todos têm mais virtudes do que defeitos. Aí eu fiquei de trazer para vocês sempre um documento do reiki, né? E o documento dessa semana é aquele manual que Mikao Sui entregava aos alunos dele, que é o Reiki Ryoho Rikei, que contém uma entrevista com o próprio mestre Usui. E aí o entrevistador: a Usui Reiki Ryoho trata somente problemas de saúde? Perguntou para Mikao Sui. Isso saiu da boca de Mikao Sui. Ele fala não somente problemas de saúde, mas pode corrigir maus hábitos, egoísmo, orgulho, inveja, né? Então, o reiki, ele retira a impureza.
tais como angústias, debilidade, timidez, indecisões e nervosismo. Aí eu botei em negrito. Com a energia do método Reiki, a energia que você captou e vai canalizar, o coração se torna semelhante a Deus ou Buda. Então aqui fica bem claro, tá, que a energia ela transforma a pessoa. Tá aqui eu botei em negrito, não sei se você leu. O coração se torna, Mikao Sui falou isso, semelhante a Deus, então, através do Reiki você pode iluminar, atingir o que no Japão chama-se Satori e na Índia Nirvana. Buda quer dizer iluminado, porque ele atingiu Nirvana. Se fosse no Japão, Satori. Isso está à página 439 do livro Reiki Apostilas Oficiais. Agora, qual a mensagem espiritual? Vamos lá. Não existe ninguém sem defeito. Onde é que está no poema? Uma pedra preciosa tem sempre uma impureza ou outra. Então, o ser humano tem sempre um defeito. Então, não existe ninguém sem defeitos. Tá? Mas é uma pedra preciosa escolhida entre tantas. Então, foi aquela pessoa que você escolheu para casar com ela, o marido, a esposa, para você fazer uma sociedade. Tá? Então, ela era quase perfeita, porque você viu uma perfeição ali. Mas ela tem defeito. Então, não existe ninguém sem defeitos. O maravilhoso é que todos têm mais virtudes do que defeitos. Aí, com esses defeitos, aprenda a ser uma pessoa tolerante. Então, a mensagem é essa. Na hora do Reiju, de expansão da consciência, vocês vão ter que refletir sobre os seus defeitos. E procura refletir o quanto você mudou depois que você recebeu a iniciação de nível 1 do Reiki. Como é que você era? Eu recebi há mais de 30 anos da doutora Claudete França. O que você pensava, o que você sentia, o que você fazia, que hoje você não pensa mais, não sente e não faz mais. E naquela época você não percebia que você estava errando. Foi o que Jesus falou: perdoa, eles não sabem o que se fazem. A pessoa erra, tá? Sem perceber que ela está errando. Porque ela não tem consciência. À medida que você expande a consciência e fala, opa, isso é errado, tá? Eu vou contar uma história para você. Gisela sabe. Rita estava muito sobrecarregada há um mês atrás, com visitas. Foi pegar água na fonte, que aqui a gente mora no meio da água mineral. Engatou uma marcha. Você sabe dessa história. E ela tinha que ir para frente. Ela estava saindo do estacionamento. Só que ela engatou a ré. E ela, com muita pressa, ela acelerou. Só que o carro, em vez de ir para frente, foi para trás e bateu no carro de trás. Ela é mestre de Reiki. Mariana. Só que quando eu conheci Rita, ela já era assim. Foi a educação que ela recebeu da minha sogra. Ela já era assim. O Reiki só aperfeiçoou. O que ela fez? Ela ficou parada esperando a dona do carro chegar, porque ela sabia quem era que foi pegar água. Falou, olha, eu bati no seu carro, meu nome é esse, pega meu WhatsApp, eu vou pagar tudo. Aí a gente estava conversando com uma pessoa próxima, falou, aconteceu comigo também, eu olhei, ninguém estava olhando, eu me piquei. Aí eu fiquei na minha, não ia julgar. Eu lembrei do poema, porque eu já tinha feito esse poema. Na hora eu lembrei do poema, e é uma pessoa muito boa, cheia de virtudes, a pessoa que falou isso. Só que falou que bateu o carro e se mandou. E Rita não fez isso, né? Aí eu lembrei, não julguei, não critiquei, achei engraçado, porque eu acho que há 40 anos atrás eu teria feito errado, hoje não teria feito depois do Reiki. Porque na minha época, lá na Ilha do Governador, é tal da lei do Gerson, você lembra? Que era um jogador
da seleção brasileira de futebol, que leve vantagem você também, entende? Que tinha que levar vantagem em tudo. Ele falava isso. Isso foi muito ruim, porque aí o cara se elege vereador, deputado estadual, federal, e ele quer levar vantagem, porque ele foi educado. Aquilo era uma programação neurolinguística. Leve vantagem você também. Fume, Marlboro, sei lá, Hollywood, não sei qual era o cigarro. Você lembra disso? Lembra, né? Da nossa época. Um dia desses, né? Então é isso, essa é a mensagem. Não existe ninguém sem defeitos. O maravilhoso é que todos têm mais virtudes do que defeitos. Aprenda a ser uma pessoa tolerante. Vou abrir o grupo. Paulo Demétrio está aí para botar a figurinha. O grupo está aberto. Já colocou a figurinha. E o grupo dos convidados. Ele está aberto também, tá? Vou botar a figurinha lá no outro grupo, informando estar aberto. Ambos os grupos abertos com a figurinha. Ok. Vamos lá. As pessoas estão postando. João Pestana, meu amigo, meu irmão lá de Portugal. Agostinho da Silva, o pensador e ensaísta luso-brasileiro, esteve ligado principalmente à Universidade Federal da Paraíba. Olha que interessante, onde ajudou a fundar o Centro de Educação. Ele também manteve ligação com outras instituições brasileiras durante a sua estadia no Brasil, como a Universidade de Brasília, a Universidade... Eu não sabia disso, né? Porque eu não li a história dele. Universidade Federal do Ceará, mas a sua atuação mais marcante foi na Universidade Federal da Paraíba. Muito grato, viu, João Pestana? E é a citação que está no livro, tá? E que foi colocada aqui, né? A citação que nós lemos aqui. Cláudia Delfava, vovó Georgina, minha falecida avó Josefina me disse que a tolerância vem com a velhice. É porque a gente, com a velhice, a gente já está mais próximo de Deus, né? Tem poemas que falam sobre isso. A Cirlei está dizendo gratidão, hoje a energia foi muito intensa, a Ana Rosélia também está agradecendo. Lobão, boa noite, Johnny. Ser um eterno aprendiz é reconhecer que muito há que se melhorar. Exatamente. Ninguém sabe tudo, né? Isaac Newton, que a gente sabe é uma gota, o que ignora é o oceano. Luana Tavares, nossa colaboradora, que fica juntando todo esse material, a cada 10 poemas ela faz um resumão, né? A perfeição está no amor e na intenção do bem que sentimos. Todos nós estamos na senda do eterno aprendizado. Exatamente. Paulo Demétrio, Eurípides Barçanufo, era conhecido por suas habilidades mediúnicas e espirituais, e relatos indicam que ele teria manifestado essa capacidade de bilocação, capacidade de um indivíduo estar presente em dois lugares distintos simultaneamente. A física quântica prova que a partícula ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se a física comprova isso, tá? Uma pessoa também pode. Só que a gente não sabe como fazer. Algumas pessoas descobriram. Não por meio de uma divisão física, mas pela manifestação do espírito em ambos os locais. A pessoa está em dois lugares, né? Não é que ela desaparece num lugar. Ela fica em dois lugares ao mesmo tempo. É igual Deus, né? Onipresente, ele está em todo lugar. Jesus. Mas ela, né, foi feita no mesmo. Fabiola Gondim. Gratidão, poema excelente. Cada dia me surpreendo mais. A Lita, mandemos reiki para você, Lita. Espero que você melhore dessas dores.
Muito grata hoje, foi muito forte. Gratidão à querida Gisela. A Milena Faustina, minha neta, também mandei reiki para ela, o nome dela está aqui, tá? Excelente reflexão, nossas imperfeições contam histórias de força, superação e amor. Gratidão. Minha amiga aqui, Dulce Maluf, gratidão, esse poema retrata a importância da humildade. Exatamente. Maria Arminda, gratidão, mestre, a Alita está agradecendo. Meu cunhado da ilha, Alexandre, somos eternos aprendizes, buscando a perfeição. A TT Polatti e as redes sociais são uma vitrine de uma falsa perfeição. Exatamente. Impressionante, TT. E fiquei pensando aqui comigo, temos um grande problema nos dias de hoje que mostra o alto grau de infelicidade das pessoas, principalmente por conta da superficialidade da nossa sociedade, uma pena. Tá? É desse jeito. Alexandre, tão mais fácil criticar o próximo que olhar seus próprios defeitos. Jesus falou isso, Alexandre. Exatamente. Odila, minha amiga Odila aqui, gratidão, muita energia na hora do envio para situações pessoais. Eu também senti, tá? Hoje foi muito forte. As pessoas estão falando aqui que foi muito intenso. Minha amiga Luciane Tavares, gratidão, a perfeição é uma miragem, autor desconhecido. Eu, quando olho para Jesus, né, não fisicamente, as obras dele, a imagem dele, Buda, e até Mikao Sui, hoje, né, depois de desencarnado, eu enxergo perfeição. Mas é difícil. Doutor Eduardo Bá também, né? A Denise Tito, hoje eu só consigo olhar para trás e ver alguns defeitos, erros que cometi, mas tenho certeza que ainda tem vários que ainda não consigo ver. Foi o poema de hoje, né, Denise? Eu sou igual. TT Polatti, e nós aqui tentando conviver e aceitar nossas imperfeições. Exatamente. Aqui a minha querida amiga e sócia, Elizabeth Elim, gratidão, realmente aprendemos em nosso dia a dia a sermos humildes. Muito bom. Tânia Rui, saudade, Tânia, a gente se vê em novembro. Gratidão, Johnny, por mais encontro de expansão da consciência, a importância de estarmos sempre em vigilância e abertos a aprender e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Somos imperfeitos, mas com uma imensa vontade de sermos pessoas melhores a cada dia. Exatamente, Tânia, e você é desse jeito. Eu também. Só de estarmos aqui juntos, já estamos em busca de sermos pessoas melhores. Beijo para você, para a Rita e para a Gisela. Ok, estão aqui escutando. Minha amiga Grandília, olhai, orai e vigiai nesse caminho, sempre atento. Exatamente. Palavras do mestre. Maria Margarida Carvalheira, mais um poema que me toca. É mais fácil julgar as pessoas e só visualizar defeitos do que as virtudes. Você vê que o lado positivo eu puxei para o reiki, porque isso vai de encontro, né, ao princípio do reiki, de trabalhar com amor e honestamente, você criticar uma pessoa que faz a mesma coisa que você faz, de você ser gentil. Não olhamos as virtudes que cada um tem. A tendência é só ver o erro. É mais fácil, né, Maria Margarida? E eu mesmo tenho que dar mais atenção. A Milena Faustino, gratidão, amado mestre e avô, pelo envio do reiki. A Luci Furtado, minha amiga lá de Santos, um grande aprendizado, mestre. Sempre temos algo a aprender com nossos erros. A Encarnação, minha amiga mais recente, mas já é amiga de Ourense, uma cidade maravilhosa, está agradecendo. A Bárbara Artagão, nossa amiga taróloga, tivemos a alegria de conviver com ela 2 dias no curso de Reiki. Excelente poema, grande reflexão. As pessoas estão escrevendo aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui no grupo de convidados. A Georgette, sempre presente, gratidão, mestre Johnny, e a todos. Gratidão, Georgette, é sempre uma alegria tê-la aqui conosco, tá? Bom,
A pergunta é, pessoal, a gente não está mais com tempo, estou vendo que tem várias pessoas digitando aqui. É se vocês entenderam a mensagem espiritual. É só ler que a gente colocou ali. Aí está todo mundo aqui, deixa eu ver aqui que é a Maria Giacomini, né? Que ela colocou, foi um texto longo, deixa eu ler antes. Um poema muito importante, pois nos recorda do quanto precisamos estar atentos e vigilantes a cada dia, e o quanto retrocedemos quando julgamos. Lembrei o quanto me melhorei depois do reiki, e mesmo assim ainda caio em muitos vacilos. A parte boa é que depois do reiki consigo perceber com mais clareza onde preciso me melhorar. Me questiono mais, pois quando penso em julgar, me pergunto: o que é isso que está ressoando em mim? E muitas vezes consigo fazer essa leitura e procuro mudar minhas posturas. Fácil, não é? Mas sou grata pela oportunidade de ser um ser humano melhor que recebi com o reiki. Muito bonito isso, viu? Maria da Graça Giacomini, tá? E o pessoal está aqui, sim, 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 sim. A Lita falou sim, muito importante. Todo mundo falando sim, olha. Grandília, Denise, Lobão, Lucia, Dulce, Maria Giacomini, Alexandre, Elizabeth Elim, Lita, Liliane Mari, João Pestana, Tânia Rui, Ana Rosélia, Conceição Nina, Maria Giacomini, Maria Margarida, Marília Freire, Rosileide, Cirlei, Paula Genaro, Milena, Odila, Lita, Cláudia Delfava, Luana, Sônia da Silva Alves, que temos outra, e ali está colocando aqui, nós esquecemos que os outros são o nosso espelho. Realmente, a gente vê no outro o que a gente carrega no nosso próprio coração. Tem gente escrevendo aqui, mas a gente tem que avançar, tá, pessoal? Então, nós vamos agora partir para o Reiju